Então, uma boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Luiz Fernando, docente do Instituto de Ciências da Educação, do curso de Letras, e também eu sou o coordenador do nosso papo de TCC aqui. Tá? Ou melhor, coordenador do projeto Baobá e, por extensão, aí também do papo de TCC, dessa atividade que a gente realiza toda quinta-feira. Tá? Sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui. E hoje eu mesmo é que vou fazer a mediação, fazer um pouco de um balanço aqui daquilo que a gente já discutiu e falarei um pouco hoje sobre escrita. Na verdade, quase todos os papos a gente está falando de escrita, mas hoje eu vou falar de maneira mais específica desse assunto. Tá? Então, a mediação hoje é minha e eu espero que a gente possa construir conhecimento aqui, trocar informações, conversar, né? Essa questão da escrita é algo que mexe com a gente e que não tem uma receita pronta, né? Mas a gente tem condições de pensar do ponto de vista da experiência intelectual, nossa experiência na universidade, alguns caminhos, né, de construção de um texto, de construção do TCC, né, que é o grande assunto aqui do nosso papo, tá? Então sejam bem-vindos, agradeço mais uma vez pela presença, agradeço a equipe do projeto Baobá, que sempre está por aqui, o apoio do João Paulo, da Vanessa, né, do Alexandre, então o Marcelo também por aqui, só para citar alguns que eu vi inicialmente, tá? Então, obrigado a todos. Eu vou apresentar aqui o material que eu preparei e a gente vai conversando sobre essa história da escrita. Só um momento. Vocês estão vendo aí? Já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo aqui. Está aparecendo. Então, eu coloquei esse tema aí para o papo de hoje, que é uma provocação mesmo, em forma de pergunta, e para a gente já ter uma questão, né, inicial, para a gente dialogar. Né? Li, reli, sistematizei. E agora? Como escrevo o meu texto? E agora? Como escrevo o meu texto? Né? Então, foi intencional, obviamente, esse, esse título aí para o nosso papo, justamente para provocar, né, os estudantes que, de repente, estão iniciando um processo de leitura, de escrita, e que, de repente, estão com alguma dificuldade após a leitura, que caminho eu vou seguindo aí? Que caminho eu vou trilhando? E eu vou trazer algumas considerações aqui, sobretudo, tá? Já é importante essa minha ressalva, sobretudo para quem tem um tema, está lendo sobre esse tema e e precisa escrever sobre esse assunto de maneira a revisar, né, fazer uma revisão biográfica, fazer um levantamento biográfico. Então, a minha fala de hoje eu estou pensando muito nesse estudante, né, que está lendo um ou dois, três textos sobre um assunto e precisa construir aqueles capítulos iniciais, né, o capítulo 1, o capítulo 2, que são capítulos mais teóricos, né, e eu estou conduzindo um pouco a fala para essas pessoas que estão nessa situação, inclusive alguns dos meus orientandos em letras, no curso de pedagogia também. Então, a minha fala, eu estou conduzindo um pouco para esse sujeito, mas outras coisas, obviamente, que vão aparecendo aqui, até para quem já está com o TCC mais encaminhado e quer fazer uma revisão e tal. Tá? Então, essa é a provocação inicial. E aí,
eu quero inicialmente aqui na nossa conversa, né, retomar as dicas de alguns papos anteriores, porque tem toda a relação com aquilo que eu quero falar com vocês hoje, né? Por exemplo, o papo 7, que esteve aqui o professor Odenildo, né? Ele falou, por exemplo, que é importante, na hora de construir o projeto, você fazer uma relação entre os objetivos específicos e a redação dos capítulos. Por exemplo, o objetivo específico 1, o primeiro objetivo específico pode estar vinculado ao capítulo 1. O objetivo específico 2 vinculado ao capítulo 2. Então, de alguma forma, na hora de sistematizar os objetivos específicos, você já vai meio que encaminhando o que você quer escrever nos capítulos. Olha o que eu falei, o que vocês querem escrever nos capítulos. Então, desde o projeto, você já vai, de alguma forma, meio que sinalizando a escrita do capítulo. Por isso eu retomo essa fala do professor Odenildo, porque ela é importante em termos já de saber o que escrever. E a relação entre o projeto, né, do trabalho, seja do TCC ou de um artigo, e a própria escrita do capítulo, ok? Do papo 8, que esteve aqui conosco a professora Vânia Alexandrino, eu chamo a atenção de vocês para as etapas de levantamento biográfico e organização, né? Ela, por exemplo, falou que tem uma etapa 1, que é a primeira etapa que você vai levantando o material, vai se aproximando desse material biográfico que você quer ler, né? Aí depois você tem uma outra etapa, que é já uma leitura mais amadurecida, que é de seleção de argumentos que estão no texto. Então, eu me lembro perfeitamente que ela falou dessas duas etapas, e eu acho importante aqui para esse trabalho de escrita, sobretudo essa parte da seleção de argumentos, porque para escrever você precisa ter os argumentos. Para escrever, você tem que estar sempre dialogando com os autores. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco na minha apresentação aqui, nas questões que eu estou trazendo para vocês. Então, a fala da Vânia também encaminha muito essa nossa conversa de hoje, né? Essa segunda etapa de seleção de argumentos. Um outro exemplo que é importante desse mesmo papo é a organização do material. Então, eu lembro que ela falou assim, olha, vocês podem organizar material teórico crítico, que discute o assunto, e aí separar material metodológico e separar material argumentativo, né? Veja, por exemplo, que em determinado momento do trabalho você vai ter que falar da metodologia, né? Metodologia escolhida. Então, esse material sobre metodologia, que você já está separando, vai servir para essa parte. O material teórico crítico vai servir para uma parte, geralmente no início do TCC, que você faz esse recorte mais teórico crítico. E o material argumentativo, ele é importante em todas as partes, mas sobretudo na hora da análise, né? Na hora de encarar o objeto. Mas por que eu estou trazendo essa fala da Vânia aqui? Porque é importante também para a escrita. Quando você organiza e levanta, faz o levantamento do material, já meio que pensando essas partes, né, esses momentos da escrita, né, você já tem o material mais organizado, isso pode facilitar. E uma coisa que a Vânia falou também é um erro comum, né? Não, ler e não anotar, isso é um problemão. E a gente que vai pensar um pouco de estratégia de escrita aqui, sem anotação, no texto, num caderninho, né, no próprio livro, ou no computador mesmo, vai anotando as partes, fica difícil você sistematizar as ideias e também organizar as suas. Então, anotação dentro do texto, ou em fichas, ou no Word, ou em algum documento, é sempre muito importante, e a Vânia chamou a atenção da gente para isso, tá? O papo 9, ele é muito importante também aqui para a nossa conversa de hoje. As formas de citação. Esteve aqui conosco a Bárbara Nascimento, né? E ela falou
muito sobre as normas de citação. E aí eu trago neste papo, para a gente relembrar, a citação direta, né, que é aquela transcrição fiel do texto, e a indireta, que também é a paráfrase. Olha, gente, paráfrase. Paráfrase é algo que nós vamos falar bastante hoje, porque a paráfrase é uma estratégia de escrita do trabalho, tá? Então, eu já vou chamando a atenção de vocês para essa parte aqui, tá? Inclusive, lá naquele guia da UFOPA, tá lá, citação indireta ou paráfrase, né? Também chamada de paráfrase. E o papo 10, né, da semana passada, a professora Celiane falou das fases de leitura, né? Uma leitura inicial, de reconhecimento, uma segunda leitura mais atenta, já fazendo algumas anotações em relação aos textos, né? E depois a terceira leitura dos textos, já que era a leitura mais aprofundada, mais questionadora, né? E também, obviamente, com anotações. Então, a Celiane falou disso para nós no nosso papo passado, né? Eu acho isso muito importante, e nós já havíamos adiantado sobre essa necessidade, ou melhor, essa costura que existe entre o ato de ler e o ato de escrever, né? A leitura como esse processo de intervenção, né, de interpretação crítica, e aí depois a sistematização daquilo que lê, e depois a produção de um outro texto, né, de um novo texto, que é a atividade de escrita. Então, esses papos aí que destacaram aspectos de sistematização e leitura, eles são muito importantes para a nossa conversa de hoje, ok? Vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou projetando aqui e não estou olhando os comentários. Sim, professor. Mas Ok, não tem obrigado. nenhum comentário por enquanto, não. Se tiver, eu aviso sim. Obrigado, João. Se tiver, você me avise, tá? E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, gente, porque me parece que tem alguém querendo entrar no papo. Deixa eu ver, rapidinho. Tem sim. Já estou voltando com a projeção. Aí eu passo para um roteiro. Depois eu vou pedir para o João mandar esse roteiro para vocês. Tá? Se quiserem anotar, podem anotar, mas a gente vai mandar esse roteiro é um roteiro possível, tá? De escrita, tá? Não é, acho que isso depende muito da área de conhecimento, mas eu, como pesquisador, né, e como escrevedor também que sou, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, né, que eu acho importantes nesse trabalho de e agora, né, nessa resposta da pergunta inicial do nosso papo, né, e agora, né, como é que eu escrevo meu texto? E aí eu trago alguns pontos, né, aqui para vocês. Então, os pontos estão numerados. Só um momentinho. Aí você tem aqui, primeiro aspecto, né? Definição do tema ou assunto da escrita. Definição do tema ou assunto da escrita. Isso aqui, na verdade, já é um pouco pressuposto, eu diria, né? Quando você vai para a escrita, você já tem uma certa definição. Mas eu fiz questão de colocar aqui até para ter essa certeza de que quando você vai para escrever, você já sabe mais ou menos sobre esse assunto, né? Então é muito importante saber o quê. Uma outra ressalva que eu quero fazer aqui nesse início é que esse roteiro que eu apresento é mais adequado para as partes ou capítulos de revisão biográfica,
tá? É quando você vai começar a discutir alguns eixos, algumas questões que envolvem o seu objeto de estudo, aquilo que você quer destacar. Geralmente, essa forma de escrita, ela aparece mais nos primeiros capítulos, tá? Nos primeiros capítulos, quando você vai fazer aquilo que se chama também de revisão da literatura. Eu não gosto muito desse termo, mas se utiliza muito. Revisão da literatura, revisão bibliográfica, é quando o aluno vai trazer alguns autores, alguns textos que trabalham e que já discutiram o assunto que ele está tentando abordar, tá? Que ele está abordando no seu trabalho. E isso aparece nos mais variados tipos de texto, né? Nos artigos, nos TCCs, nas teses, nas dissertações. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, o primeiro aspecto é essa definição do tema. Eu acho que isso já é pressuposto, né? Mas eu fiz questão de colocar, tá? E aí, assim, eu estou falando aqui de definição do tema, não do TCC como um todo. Estou falando de definição da parte ou do capítulo, né, que você vai escrever. Às vezes é uma parte de um capítulo, às vezes é um subitem ali do capítulo. Então, definir o assunto dessa escrita é importante. Leitura dos textos sobre o tema, isso aqui também é pressuposto, tá? É por isso que a pergunta do papo lá, li, reli, sistematizei. Então, eu já estou considerando que o aluno já fez esse trabalho de leitura de pelo menos 2 textos. Eu acho que você só pode começar uma escrita de um texto quando você já leu pelo menos dois trabalhos, né? No mínimo, porque aí senão você não consegue estabelecer um diálogo com os autores, né? Senão é você e um autor, né? E aí o texto pode ficar um pouco sem progressividade ou muito limitado do ponto de vista da revisão biográfica, do levantamento biográfico, tá? Então, vamos lá, definição do tema, leitura de textos sobre o tema, né? E aí vem a parte do fichamento, né? Estou chamando aqui fichamento, mas é a sistematização dos textos, né? Essa sistematização dos textos lidos por tópicos ou transcrição, né? Aqui nós precisaríamos de um papo só para falar disso, então não vai dar tempo de discorrer muito. Mas, assim, tem 2 tipos muito clássicos de fichamento do texto. Você pode ler o texto e fazendo um esquema de alguns argumentos, de algumas palavras-chave, das principais ideias do texto. Essa é uma forma de sistematizar. A outra forma é a transcrição. Você lê o texto e aí você vai retirando partes que você considera importantes. É também uma forma de fichamento, é também uma forma de sistematização. Eu, particularmente, gosto de juntar as 2 técnicas, tá? A técnica de pegar tópicos e, ao mesmo tempo, quando tem um trecho que eu leio e vejo que é muito valioso e que eu vou poder usar no trabalho, tá? Eu também já vou transcrevendo ele. Então, é um momento também meio que estratégico aí, né? Para a gente que vai ter que escrever depois sobre isso. Porque se você transcreve partes do texto, aqui no fichamento, você já vai ter um conjunto de trechos do texto que você vai poder fazer citação direta, ou então paráfrase depois. Tá? Então você não vai precisar toda hora ficar indo lá no texto que leu, porque você já tem uma sistematização, né? Tem alguns autores que discutem fichamento, que colocam que o fichamento é um segundo texto. Tá? Tem o texto original, aí tem o fichamento, que já é um segundo texto, e aí tem um outro texto, que é o texto que você vai escrever a partir desses fichamentos, dessas sistematizações. Tá bom? Mas essa é uma parte muito importante do trabalho de escrita. Então, se você já tem o texto, se você já está lendo, não comece a escrita antes de fazer essa sistematização
das principais ideias, até para você ter uma ideia geral e depois fazer uma peneira ali no texto daquilo que você considera que é importante para o seu trabalho, porque nem todas as ideias do autor, nem tudo que está no texto você vai trazer. Então depois você vai filtrar. E é a sistematização, né, por meio de tópicos ou por meio de fundamental. Essa aqui eu não posso deixar de citar. Tá? Então, é muito importante essa etapa. Seguindo aqui no nosso roteiro, o quarto ponto. Percepção das aproximações e diferença entre os textos lidos. Isso é importante, tá? Porque você já leu um, aí você vai para um segundo texto sobre o mesmo assunto, aí você percebe que o texto ele fala do mesmo assunto, tem aproximações entre os mesmos argumentos, às vezes o autor até recupera aquele primeiro, né? Mas às vezes também tem diferenças. Um texto aborda um aspecto, o outro aborda esse, mais algum outro aspecto, os textos são distintos. A percepção dessas diferenças entre os textos é muito importante para o trabalho de escrita. Olha só, até coloquei aqui entre parênteses para vocês. Importante para a progressividade do texto. Claro, porque aí você vai trazer a ideia de um primeiro autor. Aí depois você quer ligar essa ideia de um segundo autor. Mas esse autor, ele pode falar uma coisa diferente, que aí o seu texto vai progredindo do ponto de vista temático. Porque se você pega, o autor está falando sempre a mesma coisa, e dois ou três autores que não apresentam nenhuma diferença do ponto de vista de discussão, isso é muito difícil de acontecer, né? Porque eles têm abordagens diferentes. Tá? Então, é muito importante que você perceba isso, a contribuição diferente de cada autor. Isso vai trazer novidade para o seu texto. Isso vai trazer progressividade. Então, você vai falar de um aspecto a partir desse autor, aí você pode falar de um outro aspecto a partir de um outro autor, e fazendo essa costura. Então, isso aqui, essa percepção das semelhanças e das diferenças entre os autores é muito importante. Tá? O item 5, construção de um roteiro de redação de uma parte do trabalho. Isso aqui não tem como, gente. Quer começar a escrever, tem que ter um esqueminha, um roteirinho, uma sequência. Olha, vou fazer 2 parágrafos desse texto, depois vou trazer essa ideia, aí vou dar sequência nessa ideia e vou fechar assim. Não comecem a escrever sem ter um roteiro, senão você fica perdido, senão o seu texto não progride, ou então você fica só copiando ideias dos outros. Tá? Vou falar do plágio daqui a pouco. Então, o trabalho de escrita, ele exige planejamento. Eu li 2 textos, já vou começar a escrever. Não, pera lá. Né? Vamos organizar. Pelo menos uma sequência simples daquilo que você quer falar no início, de um desenvolvimento aí, né? E de uma conclusão lá depois. Então, isso é muito importante. Um pequeno rascunho mesmo, de tópicos, de um roteirinho, né? Fundamental. 6, os chatos e sistemas de roteiro, e inicia a redação. Então, você tem os fichamentos, você tem as suas anotações, né? Você tem as transcrições já ali mais sistematizadas, e aí, baseado nessas anotações, você faz o seu roteiro, aí você pode começar a iniciar a escrita. Tá? Então, vejam que exige um planejamento, né? Exige um planejamento. E eu faço uma ressalva aqui, olha, só inicie quando sentir segurança sobre o que vai escrever. Senão, continue lendo, continue sistematizando, dialogando com as suas próprias anotações. Não comece a escrever se você ainda não entendeu direito o assunto.
ou se você ainda não planejou o que vai escrever. Ok, gente? Tudo bem até aí? Tudo certo? Como vocês estão? Tudo certo, acompanhando. Aí, a gente entra na sétima parte, que já é uma estratégia que eu aponto. Eu utilizei muito isso. Por sinal, gente, o que eu estou colocando para vocês é o que eu faço nas minhas redações, né? Aquilo que a gente vai construindo de experiência mesmo, né? De escrita, tá? Aí, aqui a sétima dica que eu dou é apontar o objetivo da escrita no início, ou tornar isso perceptível durante a redação. São duas opções, né? Ou durante esse objetivo ele vai aparecendo claramente, ou você já desde o início. Eu até coloquei um exemplo aqui para iniciar uma parte, né? Olha, exemplo. Nesse capítulo, desenvolvo algumas reflexões. É só um exemplo, tá, gente? É uma suposição aqui, tá? Nesse capítulo, desenvolvo algumas reflexões sobre o conceito de isolamento social, considerando as contribuições de Silva, Domingues e Teixeira, tá? Aqui é só um exemplo assim para início de fala. Veja que eu falo do objetivo, vou falar sobre esse conceito de isolamento, e eu já digo quais autores que eu vou utilizar nesta parte da escrita. Então, eu já não estou enganando ninguém, né? Estou dizendo que eu vou fazer e estou dizendo com quem eu vou dialogar para falar desse conceito. Então, assim, é uma estratégia que deixa o texto mais seguro, tá? Com menos pontas soltas, tá? Com menos pontas soltas. Então, eu acho que é um caminho aí que você pode utilizar, né? Mas é só um exemplo aqui. Aí também essa coisa da escrita depende muito do estilo. Às vezes você já quer começar direto com o autor. Mas em alguns momentos, quando eu quero, por exemplo, fechar mais a escrita, e eu tenho ainda um número limitado de leituras e quero falar a partir desses autores, esse tipo de estratégia te deixa menos vulnerável. Aquilo que eu falei, pode deixar o texto com menos pontas soltas, né? Então, a, a, fica aqui essa sugestão, mas aí isso depende também do estilo, tá? Seguindo aqui. 8. Utilize a paráfrase e a citação direta para trazer os autores para o texto, tá? Então, aqui eu estou retomando aquilo que a gente já discutiu em alguns momentos aqui, tá? Lembrando que paráfrase está muito ligado, é quase que a mesma coisa que a citação indireta, tá? Quando você lê o texto, entende e escreve com as suas palavras, referenciando o texto lido, tá? Olha, eu coloquei até um conceito aqui de paráfrase em linhas gerais, né? Só para a gente saber. O que é a paráfrase, né? É dizer o mesmo, mas alterando a estrutura da escrita. Paráfrase é isso. Você diz a mesma coisa, mas altera. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo de paráfrase para a gente conversar sobre. Tá? Eu coloquei aqui entre parênteses, eu acho que é uma coisa muito importante. A paráfrase deixa o texto mais seu. Tá? A paráfrase deixa o texto mais seu, porque isso é uma verdade mesmo, porque você dialoga mais com os autores, você demonstra um pouco mais de entendimento e até um pouco mais de aprofundamento, né, na leitura, nos conceitos. Então, quando você fala o que o autor diz do seu jeito, utilizando as suas palavras, a sua organização de escrita, esse texto fica mais perto de você, né? Então, eu recomendo muito
a utilização da paráfrase, e é claro que em alguns momentos a citação direta mesmo. Tá? Aí aqui 9. Para a citação direta, escolha trechos, autores que você considera fundamental para o trabalho. Trecho dos autores que você considera fundamental para o trabalho. Isso aqui é mais uma estratégia importante, porque tem coisas que eu já vi que às vezes você cita como citação direta, coloca lá a linguagem, o jeito que o autor escreveu, mas que você poderia ter entendido aquilo e escrito com as suas palavras, fazendo uma citação indireta, uma paráfrase. Né? Agora, tem coisas, tem sínteses, tem teses, tem argumentos assim de autoridade mesmo, chamado argumento de autoridade, que você não tem como. Aí é a fala do autor para, inclusive, assegurar o que você está falando, né? Aquilo que você está compreendendo, questionando, discutindo, analisando no seu texto. Tá? Então, em alguns momentos, dá para fazer paráfrase. Em outros momentos, ou melhor, em alguns momentos é melhor citar a fala do autor, porque isso te dá autoridade falando com ele. Em outros momentos é melhor a paráfrase, para mostrar, inclusive, que você dialoga bem, comenta bem, entende bem o texto lido. Tá? Então, não é só forma de citar, né? Paráfrase, não é só uma forma de citar, é também uma interação com o texto, na costura, né? Na sua costura, na sua forma de entender, né? Na costura com o autor, com o discurso do autor. Tá? Seguindo aqui, tá? Ó, para a citação direta, escolha trecho dos autores que você considera fundamental para o trabalho e que somente a paráfrase não seria suficiente, entendeu? Então, é estratégico essa coisa de escrever, né? Olha, isso aqui eu falo, baseado nele, considerando ele, citando ele. Mas esta parte aqui é uma construção dele, desse autor. Então, é importante que eu cite até para ter um respaldo, né? Até para sustentar uma ideia depois. Né? Então, as citações são estratégicas dentro do texto. 10. Durante a escrita, dialogue com os autores. Isso aqui é muito importante. Né? O seu ponto de vista sobre os argumentos e conceitos apresentados devem aparecer. Aí eu coloco entre parênteses aqui, fale também. Evite o simples desfile de obras e autores. Eu já li vários TCCs que o aluno vai colocando, de acordo com fulano, tal, 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 tal. Segundo ciclano, tal, 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 tal. Para não sei quem, tal, 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 tal. E aí, todos os parágrafos começam assim. Todos os parágrafos. Vai tendo essa estrutura. E aí tem as citações diretas também. E o texto acaba sendo um desfile da fala do outro. Né? E ele não aparece. Então é muito importante esse diálogo. Né? Eu até falei no papo passado, né? Quando você cita 5 linhas, escreva 15. Né? Minha orientadora no mestrado, ela dizia assim, Luiz, a cada linha, 5 linhas suas. Quero ver você nesse texto. Tudo bem que é um exagero aí, mas de qualquer maneira o que ela estava falando é importante. Porque às vezes a gente acha que a citação fala por ela mesma. Né? A paráfrase já é uma interpretação, ok. Tá? Mas não adianta só ficar trazendo a ideia do outro. E você, como sujeito, como leitor, né, também precisa dizer, também precisa intervir. E aí eu lembro de uma fala da professora Celiane no papo passado, né, a leitura como um processo de intervenção social. E a escrita também é isso, né? Porque a escrita é resultado desse diálogo. Tá, gente? Então, comente aí o 11 aqui, ó. Comente as citações diretas. Né? Aproxime-se de quem você cita. Concordando, discordando. Quase sempre você vai concordando, né? Porque se você escolheu aquela referência, isso quer dizer que há um diálogo entre aquele texto
e o seu tema. Mas também, às vezes, a gente discorda, né? A gente discorda. A gente usa, às vezes, alguns argumentos para sobrepor outros. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, tem um texto que eu considero racista, um texto literário racista, e aí tem um autor que não acha que tem racismo. E aí eu citei ele para mostrar que tem outras leituras, mas eu citei vários outros que concordam comigo em relação ao racismo naquele texto. Então, às vezes, você traz também vozes que destoam daquilo que você quer defender para mostrar que o tema é complexo, que tem outras visões, mas que aquela que você vai defender também tem referência para isso, né? Então, concordando, discordando, avaliando, refletindo, é importante aparecer essa voz. É ruim quando a gente lê texto do aluno e não enxerga ele ali, a posição dele, a opinião dele, né? Então, esses capítulos iniciais, eles não podem ser um desfile só para mostrar que leu um monte de coisa, que tem vários autores citados. Não é isso, né? Não é só isso. Isso não é suficiente. Isso é quase que um pseudo-intelectualismo. O bacana é quando você interage com as teorias, interage com os conceitos. Então, a escrita passa por esse processo de diálogo, né, de interação, às vezes tensa, às vezes mais suave, enfim. Considero esse diálogo do escritor, de quem está produzindo com as citações, muito importante, né? As citações não falam sozinhas, sabe? Ah, citou ali 10 linhas, pronto, já está referenciado. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Né? Às vezes só tem aquele de acordo com, segundo com. Aí já coloca lá a citação. E aí abaixo já vem um outro autor. Aí vira aquilo que a gente chama de coxa de retalhos, né? O que não é nada bom para o trabalho. Né? Coxa de retalhos é esse trabalho que você vai encaixando uma teoria na outra. E quase não diz, quase não amarra. Né? 12. Mantenha o controle do texto, início, progressividade e finalização. É importante, né? Você saber onde vai chegar. É o roteiro, né? É o roteiro que vai te dizendo. Olha, já estou nessa parte, eu vou discutir mais esse autor, mais aquele, e aí já vou finalizando aqui para seguir para uma outra. Tá? Por isso o roteiro inicial que eu falei. Tá? Mantenha o controle do texto. 13. Na finalização, retome brevemente os principais argumentos apresentados e escreva uma conclusão que tenha função para o seu trabalho. Então, você trouxe vários autores, comentou, dialogou com eles. Aí, no finalzinho da escrita, desta parte do trabalho, é importante retomar brevemente, como um grande resumo, um pequeno resumo ali, um grande resumo é ótimo, um pequeno resumo ali, grande no sentido de importância. Um pequeno resumo ali, em que você retoma, né, alguns elementos principais trazidos nessa parte e, sobretudo, mostra que isso vai ser utilizado no trabalho. Porque você não está escrevendo uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura só porque tem que ter. Você está escrevendo porque isso vai ser importante num momento seguinte do trabalho. É assim que eu entendo, né? Então, essa costura entre as partes é importante. Alguns autores, alguns escrevedores, né? E eu até indico isso também, se alguém se sentir à vontade, às vezes já usa esse finalzinho de uma parte para chamar a atenção da parte que segue. Né? Então, já usa o final para antecipar e para chamar a atenção do leitor para a próxima parte do trabalho. É um recurso também de ligação, né? De coesão entre as partes do trabalho, certo? Agora eu trago para vocês um exemplo de paráfrase. Tá bem até aí? Tá tranquilo? Gente, vocês querem fazer uma pergunta? Querem uma pausa para discutir alguma coisa?
fiquem à vontade, tá? Porque eu vou falando e, de repente, vocês querem tirar uma dúvida de algo que eu falei agora. Por aqui, tranquilo, professor, você pode seguir. Certo? João, não tem nenhuma pergunta aí, né? Se tiver, pode me... Não, por enquanto não, nenhuma pergunta. Tá. Não sei se é bom ou ruim isso, mas de qualquer maneira, vamos lá. Eu trouxe um exemplo de paráfrase aqui, tá? Eu trouxe um texto original do Severino, desse livro bem aqui, sobre meteorologia do trabalho científico. Nessa parte, ele está discutindo o parágrafo. Qual a importância da estruturação do parágrafo? Aí o Severino diz assim, ó, de um ponto de vista da redação do texto, é importante ressaltar a questão da construção do parágrafo. O parágrafo é uma parte do texto que tem por finalidade expressar etapas do raciocínio. Por isso, a sequência dos parágrafos, o seu tamanho e sua complexidade depende da própria natureza do raciocínio desenvolvido. Severino, 2000, página 84 e 85. Isso aqui é um trecho que está lá no livro, tá? Do Severino sobre parágrafo. Se eu fosse fazer uma paráfrase desse jeito, desse texto, desse trecho, como é que eu escreveria? Lembre-se, o que é a paráfrase? O que é a paráfrase? Alguém poderia dizer? Só para ver se vocês prestaram atenção aqui na nossa direção, no nosso direcionamento. O que é a paráfrase? Quem É uma alteração da fala do autor com as nossas próprias palavras. Uhum. É alteração da composição, tá, Marcelo? Do jeito de falar, mas você não pode alterar. Já é diferente da paródia, né? Na paródia, você mantém a forma e altera o conteúdo. Veja, por exemplo, as paródias nas musiquinhas de campanha eleitoral. O candidato pega uma letra, uma música, né, uma melodia conhecida e muda só o conteúdo, mas deixa a mesma forma que é para passar a mensagem do pedido de voto, da campanha eleitoral lá. Tá? Então, paráfrase é diferente de paródia. Paráfrase, você muda o jeito de dizer e mantém o conteúdo. Paródia, Gente, eu acho que a internet do professor caiu. Bora aguardar, ver se ele volta para continuar o papo.
Oi, gente. Vocês estão aí? Oi, professor. Estamos aqui. Tive uma pequena queda aqui de conexão. Estão me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo bem aqui. Tive uma queda aqui de conexão. Deixa eu voltar a aquilo que eu estava falando. Só um momento. Então, eu estava colocando para vocês, falando sobre essa diferença de paráfrase e paródia, né? Vocês já entenderam isso? Entenderam, não? Ou tem alguma dúvida? A paráfrase é muito importante, né? Eu dizia para a escrita dos nossos trabalhos, porque é o momento em que você traz E professor? a compreensão do autor para o texto. Oi, alguém? Professor, sim, mas mesmo parafraseando, a gente tem que citar o autor, é isso? Bem, pelo visto, a internet dele falhou de novo. Vamos aguardar e aí você pode refazer a pergunta para ele, tá bom? Certo, vamos aguardar só mais um pouco. Ele falou aqui que está tentando conectar novamente.
Oi, gente. Oi, professor. Uma grande instabilidade aqui na floresta. Desculpa, tá? Mas a gente continua. A Joyce perguntou se mesmo no caso da paráfrase, é isso, né? Joyce ainda está aqui? Oi, professor. Sim, é mesmo a gente parafraseando o texto, a gente tem que citar o autor, né? Isso, porque a paráfrase, ela é uma forma de citação indireta, né? Então, você lê o texto e aí tem que referenciar, né? Porque você traz os argumentos de uma outra pessoa, né? De um pesquisador, de um teórico, de um crítico. Então, você tem que referenciar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, a, vou mostrar para vocês, só lembrando que é um trecho que eu retirei de um livro, tá? Sobre meteorologia de meteorologia científica, e eu só retirei esse trecho só para exemplificar o que é uma paráfrase e como é que você faz uma paráfrase. E qual é a diferença de paráfrase e plágio, né? Por isso que eu peguei esse trecho, tá? Só vou reler novamente porque acaba que a gente esquece um pouco do sentido com esse corte aí. De um ponto de vista da redação do texto, é importante ressaltar a questão da construção do parágrafo. O parágrafo é uma parte do texto que tem por finalidade expressar as etapas do raciocínio. Por isso, na sequência dos parágrafos, o seu tamanho, a sequência dos parágrafos, o seu tamanho e sua complexidade depende da própria natureza do raciocínio desenvolvido. Tá? Então, o Severino aqui está falando da importância do parágrafo, né, e da construção do parágrafo como manifestação do próprio raciocínio do leitor, do escritor, né? E aí eu peguei e fiz uma paráfrase, né, desse trecho para trazer como exemplo para vocês. Paráfrase, né? A estrutura dos parágrafos, a ordem como são colocados no texto e suas características estilísticas têm a função de revelar o raciocínio do autor da redação. Tá? Né? Tem a função de revelar o raciocínio do autor. Ou seja, eu li lá o que o Severino escreveu e eu entendi o que ele escreveu e fiz aqui uma certa síntese a partir da leitura feita do texto, repassando a mesma informação que o autor construiu. Tá? Então, eu mudei o jeito de falar, mas eu trouxe aqui o mesmo conteúdo. Na base aqui está a relação entre o parágrafo, a construção do parágrafo e o pensamento e o raciocínio do autor do texto, certo? Então, isso é fazer uma paráfrase, é repassar um conhecimento construído por determinado autor, no caso aqui Severino, mudando a estrutura, o jeito de falar e, claro, referenciando também essa nova escrita. A paráfrase, ela é diferente do plágio. Veja aqui, eu trouxe um exemplo de plágio a partir desse parágrafo. Olha, um aluno que lê esse texto aqui e escrever como se fosse paráfrase assim, ele vai estar plagiando. Veja bem, olha só. Tudo isso que está aqui assinalado, sublinhado, são falas do próprio autor. Tá? Então, tá assim, na redação do texto, a construção do parágrafo é muito importante, pois tem a finalidade de expressar as fases do raciocínio. Assim, a sequência dos parágrafos, o seu tamanho, a sua complexidade estão relacionados à própria natureza do raciocínio desenvolvido. Vejam vocês aqui que
essas partes todas que eu deixei sublinhar, eu escrevi isso aqui só para mostrar, tá, para vocês. Essas partes que eu deixei sublinhadas são falas do próprio autor. E aí, isso aqui mostra cópia do texto original. Cópia do texto original, não uma interpretação, não uma reorganização do texto a partir da sua forma de entender, de compreender e de dizer a mesma coisa. Veja, por exemplo, aqui, ó, finalidade de expressar as fases do raciocínio. Né? A sequência dos parágrafos, o seu tamanho e sua complexidade. A própria natureza do raciocínio desenvolvido. Essas partes sublinhadas estão lá desse jeito. Quando você lê um texto e traz o seu texto dessa forma, e traz esse texto dessa forma para o seu texto, mesmo referenciando, sabe, é cópia. Mesmo referenciando, porque a gente não sabe se é um entendimento seu ou se é a própria construção do autor. Se é um entendimento seu ou se é uma citação. Aqui, ou você transforma numa citação direta, ou você faz a paráfrase. Caso contrário, se ficar assim, dando uma ideia de que é um texto seu, a partir do autor, esse aqui é o problema, né? Aí fica desonesto, porque não é uma construção sua a partir do autor, é basicamente a própria visão do autor e o jeito dele escrever. Vocês estão me entendendo? A diferença de fazer paráfrase e de copiar a ideia do outro, e não só a ideia, como também a própria escrita, sem colocar entre aspas, sem indicar o que é seu e o que é do outro. Isso é um erro muito comum, gente, na hora de escrever, não só o TCC, mas outros tipos de textos também na universidade. Até na hora de responder uma pergunta baseada num texto, a gente incorre muito nesse problema, né? De usar o jeito de falar do outro como se fosse nosso, e sem indicar isso no texto. Isso é um problema, tá? De redação mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faria, né? Já tem aqui a paráfrase que eu fiz. E como é que fica isso no texto depois? Né? Paráfrase na forma de citação indireta. Né? Por exemplo, se eu estivesse escrevendo um assunto sobre o parágrafo, vou escrever hoje sobre a função do parágrafo. Né? Isso serve aqui, esse exemplo, se eu estivesse falando disso. Porque eu peguei um assunto aleatório só para mostrar para vocês como escrever, né? Como construir a paráfrase. Tá? Aí eu coloquei assim, para Severino, 2000, né? A estrutura dos parágrafos, a ordem como são colocados no texto e suas características estilísticas têm a função de revelar o raciocínio do autor da redação. Vejam como que eu fiz a paráfrase do que ele falou aqui, tá? E aqui eu já estou trazendo para um possível texto. Eu posso trazer assim, dessa forma, começando já citando o autor e o ano, e aí aqui fica, segundo aquele nosso guia lá da UFOPA, fica assim, né, o nome do autor, letra maiúscula e depois minúsculo. Ou eu posso fazer assim também, ó. A estrutura dos parágrafos, a ordem como são colocados no texto e suas características estilísticas têm a função de revelar o raciocínio do autor da redação, e aí terminar colocando o nome do autor tudo em maiúsculo agora, e o ano. Porque aí eu estou também referenciando a partir de um discurso, né, de uma citação indireta. Vocês estão entendendo aí? Alguma pergunta? Hã? E aí? Professor. Oi. Oi, Douglas. Oi, Douglas. E se o Severino estivesse citando uma outra pessoa?
Sim, aí você faz a citação da citação, né? Que é uma outra estratégia. Aí, se você quiser utilizar a fala desse outro no seu texto, aí você vai colocar o fulano, apude Severino. Apude é o quê? Citado por. Se fosse a citação de uma citação. Às vezes você não tem o texto original, mas você tem um artigo e esse autor cita o, o autor que você gostou, que você quer utilizar no seu texto. Aí você tem que fazer a citação da citação. Nesse caso, seria o nome do autor, Apude Severino e o ano do jeito que está aqui, que é o autor citado por Severino e você quer utilizar aqui no seu texto. Entendeu? Isso está aqui de Sim. maneira bem clara no guia também. Tá? Depois, esse guia a gente tem que ficar sempre com ele debaixo do braço. Tá? É aquele nosso respaldo sempre que surgir uma dúvida assim. Todos esses casos estão bem explicadinhos lá, com vários exemplos e tal. Ok? Ok, Douglas? Depois eu vou te mandar esse guia também, Ok, professor. Douglas. Vai te Obrigado. ajudar bastante. Que é isso. Aí, eu trago um outro exemplo aqui, que já é dando um pouco de continuidade. Se eu quisesse fazer a paráfrase e, ao mesmo tempo, já fazer uma citação direta do autor, de algo que ele falou e que eu acho que seria bom deixar na voz dele, deixar na boca do autor que eu li. Aí eu vou emendar a minha paráfrase, o meu entendimento, e ligar esse meu entendimento com a fala do autor lido. E aí eu junto paráfrase, citação indireta e citação direta na construção do texto. Tá? Aí fica assim: para Severino, a estrutura dos parágrafos, a ordem como são colocados no texto e suas características estilísticas têm a função de revelar o raciocínio do autor da redação. Aí eu já emendo uma fala dele num discurso direto, porque eu acho que seria bacana, até para confirmar aquilo que eu estou falando, né? Aí no próprio parágrafo eu digo: de acordo com o crítico, no caso Severino, não precisa colocar de novo Severino, né? Eu uso esse outro, né? Essa outra nomenclatura, né? Para chamar o autor novamente para o texto. De acordo com o crítico, durante a escrita, a sequência dos parágrafos, o seu tamanho e a sua complexidade depende da própria natureza do raciocínio desenvolvido. Aqui já é uma citação direta. E aí eu coloco a página lá, de onde eu tirei. Vejam que eu estou aqui juntando as duas estratégias principais de escrita que a gente utiliza nesse tipo de escrita mais teórica, mais de revisão, que é a paráfrase e o discurso direto. E aqui, como é uma citação de até 3 linhas, eu deixo aqui mesmo no corpo do texto, aqui mesmo no corpo do parágrafo, como continuidade desse mesmo parágrafo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar entre aspas e indicar a página de onde eu retirei direitinho a fala. Né? Se fosse uma citação com mais de 3 linhas, aí eu já teria que fazer recuada, num outro parágrafo, né? Recuado lá 4 centímetros, da forma como a BNT indica. Isso também está no guia de elaboração. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui é para esse diálogo com o texto lido. É para responder aquela pergunta que eu fiz no papo de hoje. Li, reli, sistematizei. E agora, como escrevo meu texto? Estou respondendo, estou tentando, na verdade, responder essa provocação inicial do papo de hoje. Como?
como você constrói o seu texto? Você constrói a partir dessa interação com os textos lidos. Uma interação que passa, primeiramente, pelo fichamento, pela sistematização das ideias, né? Pela transcrição, pela organização dos dados que estão nos textos. E depois, pela construção de um novo texto. E nesse novo texto, a gente vai utilizar uma estratégia muito importante, e eu acho que é fundamental na escrita acadêmica, que é a paráfrase. E aí, junto com a paráfrase, que eu estou comentando aqui, vem também a sua voz, o seu discurso, a sua interpretação. Além disso, você tem também a possibilidade de trazer a voz do outro para o texto, que confirme a sua voz. Aí você tem a citação direta, né? Então, é nessa costura. Quando você tem um roteiro, olha, eu vou começar com esse autor, aí depois eu vou trazer a ideia desse outro, e aí desse terceiro, e aí já vou finalizar essa parte. Quando você tem esse roteiro que eu falei lá no início, esse encadeamento, paráfrase, citação, comentário, paráfrase, citação, comentário, reflexão, intervenção, vai seguindo nessa costura, que você fala pelo outro, traz a língua do outro, o jeito de falar do outro, traz o seu discurso, né? E aí vai costurando nesse processo de interpretação e, ao mesmo tempo, de escritura. É nessa dinâmica que eu acho válida a escrita acadêmica, e essa era a minha mensagem principal nesse nosso papo aqui. Questões, perguntas, alguma consideração? Isso aqui é muito... Às vezes tem uma certa subjetividade, né? Mas tem algumas linhas gerais que a gente não vai poder fugir, né? Mas, de qualquer maneira, a escrita é um exercício, né? E o que eu estou trazendo para vocês aqui é esse exercício de fazer, refazer, reanalisar, olhar, e aí ter a possibilidade aqui hoje de sistematizar alguns princípios básicos. Leitura, sistematização, roteiro, paráfrase, citação, comentário, tá? Comentários, perguntas, considerações. Fiquem à vontade. Professor, a gente tem uma pergunta aqui da Dayana Souza. Professor, quais as consequências do plágio caso o TCC seja aprovado? Eu teria que ver do ponto de vista legal isso, né? Eu não tenho agora, honestamente, o TCC sendo aprovado, a banca não perceber, é isso? Eu acredito que sim, seja essa a dúvida dela. A banca não perceber, eu acho que a universidade pode abrir um procedimento em algum momento, né? Se isso for percebido, né? Em algum momento a universidade pode abrir um procedimento, e o autor, né? O autor também do trabalho pode abrir um procedimento considerando os direitos autorais, né? Inclusive, nós já tivemos uma situação semelhante, não só de graduação e de TCC, mas de pós-graduação, né? De plágio, de cópia. Salvo engano, na UFPA, um tempo atrás, nós tivemos uma situação parecida. Na UFOPA, não me lembro de nada nesse rumo. Já li trabalhos que são cópia de outros textos, mas não me lembro de nenhum procedimento, porque em várias situações isso já é interrompido na própria banca, né? Na própria banca. Professor, Oi.
Um caso descoberto recente é de uma professora que coordena não sei lá das quantas da educação no governo do Bozoquinha, que o doutorado dela. Oi, Douglas? Acho que eu perdi o áudio aqui do Douglas. Eu acho que a internet dele falhou, mas quando ele volta, a Ana Carolina Costa Rocha levantou a mão. Acredito que ela tem alguma contribuição, alguma dúvida. Ana Caroline, pode falar. Pode falar, Carol. Eu acho que o Douglas estaria se referindo a um caso, não entendi direito, mas é um caso no governo que foi percebido plágio e foi aberto um procedimento na universidade. É isso que eu estava falando, né? A universidade tem esse papel também, de abrir um procedimento. Então, em relação à pergunta da Dayana, teria que fazer uma consulta específica sobre os direitos e os procedimentos dentro da universidade. Mas existem ações que as universidades movem e também tem os direitos autorais dos autores, né? Isso também tem essa outra consequência, né? Para além da instituição, né? O próprio autor pode mover. Mas eu acho que é uma pergunta importante para a gente poder, inclusive, pesquisar mais informações e trazer nas nossas próximas conversas, né? Não que alguém aqui vá seguir por esse caminho do plágio, mas é importante saber, né, as consequências jurídicas desse problema. Carol, Carolina? Professor, Oi. a minha dúvida é com relação às lacunas, né? Porque a gente, para preparar um TCC, a gente tem que avaliar se aquele nosso trabalho tem como acrescentar algo ou falar de algo que não foi falado antes. E aí eu queria saber se essa parte temos que pesquisar trabalhos internacionalmente ou só nacional. Por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho na minha área de letras que não tem nenhuma pesquisa no Brasil, mas tem fora do Brasil, aí eu poderia fazer ou não? Seria uma cópia? Não, eu acho que você. Porque a cópia é quando você usa a linguagem do outro, né, o texto do outro. Agora, por exemplo, você encontra um trabalho sobre análise da obra das personagens. Só para citar um exemplo, você citou letras, né? Você encontra um trabalho lá em Portugal sobre análise das personagens femininas em Machado de Assis. Só um exemplo aqui citando, né? Você pode usar esse trabalho como referência para um outro estudo sobre o mesmo assunto, mas com uma abordagem diferente. De repente, uma, uma outra percepção que você tem sobre esse mesmo assunto. Então, não quer dizer que um assunto que já foi tratado não possa ser objeto de outras investigações. É claro que algumas vezes, se você optar por algo que já está um chão muito batido, você vai ter mais trabalho para trazer algo novo, algo assim, que acrescente, né? Mas até também no TCC, não há essa necessidade no trabalho de graduação de você inventar a roda, de você criar uma tese diferente. Não tem não existe essa necessidade no trabalho de TCC, porque eu vejo o TCC como um momento importante da iniciação científica na graduação, tá? Então, não há essa necessidade de um ineditismo neste momento, e nós já falamos disso aqui em outras ocasiões. É claro que é importante que os trabalhos comecem a acrescentar elementos importantes na área, né? Veja, por exemplo, a gente tem aqui na área de letras, só para citar um exemplo aqui, na área de letras, aqui na nossa região, né, na literatura amazônica, na literatura quilombola, na literatura afro-brasileira, na literatura indígena, a gente tem um conjunto de autores
obras, situações, locais, territórios que não foram ainda debatidos, que ainda não... Tem muito ainda por se construir. E, de repente, um trabalho feito num outro país, numa outra situação, num outro contexto, pode ajudar a iluminar um objeto aqui, né? Pode ajudar a compreender um objeto aqui. Eu tenho um orientando, por exemplo, que é quilombola e faz um estudo de narrativas na comunidade dele. E uma referência que ele usa para fazer esse estudo é um autor africano lá de Moçambique, que fez um estudo num determinado território também sobre narrativas. Então veja como que é possível essa coisa de trazer um autor de outro país, uma referência, um debate, uma outra pesquisa para nos ajudar a debater assuntos locais, assuntos regionais, ou estabelecer relações de lá para cá, ou daqui para lá, ou estabelecer relações entre a região e um outro tema mais nacional e mais geral. Enfim, eu acho que as coisas podem acrescentar, né, no debate, mas sobre a questão do ineditismo, não existe essa necessidade. Para mim, o importante o aluno estabelecer o princípio científico da construção do texto, e é claro, mesmo se for, pode ser até o mesmo objeto, as leituras são distintas, a forma de enxergar é distinta. Os sujeitos participantes da escrita são sujeitos distintos. Lógico, é claro que você vai acrescentar alguma coisa a partir daquilo que outros autores já disseram, né? Então, mesmo trabalhando com o mesmo assunto, com o mesmo tema, é possível desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Claro que é importante evitar aquele chão muito batido, tá? Por isso que eu estou dando essa opção pelos caminhos aqui da Amazônia, né? Acho que a UFOPA tem essa função social também, né? De intervir com leituras inovadoras, ainda que dialogando com debates internacionais, nacionais, né? A gente tem que intervir na onde a gente está também e contribuir, né, com as nossas intervenções. Certo, Carol? Carolina, né? Certo, professor. Muito obrigada. Vamos dialogando aí, vamos conversando. Alguém mais? Professor, quando o senhor fala de leituras, que as leituras são distintas, tem muita relação com o que a professora Celiane falou no papo da semana passada, da leitura de mundo, né? Que a gente tem leitura de mundo diferente, então quando a gente pega determinado texto para ler, os sentidos, talvez, que a gente vai atribuir a ele, possam ser distintos do que o outro autor já trabalhou no texto, né? Com certeza. A leitura de mundo influencia muito na forma como a gente vai abordar determinado tema, eu acredito. Com certeza. É o próprio conceito de leitura, né? Como atribuição de sentidos. E o sujeito é participante desse processo, né? Lógico que isso vai acarretar diferentes formas de olhar, diferentes formas de interagir, né? Porque o sentido não está só no texto, né? Só no objeto analisado. O sentido também está no sujeito que lê o texto. Então é nessa perspectiva aí que a gente vai construindo os significados, né? A escrita é muito disso também, que nós estamos falando aqui. Por isso que eu acho muito fundamental que você apareça na sua escrita, né? Seu jeito de olhar. Às vezes há um certo medo de falar também. E isso é algo que a gente precisa superar na universidade. Nós temos que falar, mesmo num TCC, você é sujeito do discurso, né? Você vai construindo sentidos, você vai interagindo, né? Então, por exemplo, os estudantes indígenas que estão aqui, né, estudantes quilombolas que estão aqui, têm uma forma diferenciada de olhar o mundo, né? E vai trazendo também esse significado para o seu mundo, para o mundo do outro, né? Então, é nessa perspectiva, né?
interacionista que a gente precisa ler os nossos objetos e, consequentemente, a nossa escrita vai recebendo também todas essas interferências, né? Eu queria dar alguma pergunta aí, só para fechar, João, tem alguma questão? Não, ninguém colocou nada aqui no chat, não. Eu quero fechar aqui trazendo um exemplo de um pequeno trecho da minha tese de doutorado. É só para mostrar para vocês como é que é possível ir fazendo esse encadeamento de autores e obras nos nossos trabalhos. Isso aqui é uma parte, são 2 páginas, tá, gente? São 2 páginas do meu trabalho, e aí eu trago como exemplo disso que eu estou falando aqui, e que eu coloquei aqui no texto, nessas 2 páginas. A minha tese de doutorado é sobre trabalho, né, na literatura africana, né, relação de trabalho na literatura africana. E aí eu precisava falar alguma coisa sobre os estudos que já existem sobre esse tema, porque eu não seria o primeiro, apesar de que na época existiam poucos trabalhos, e ainda hoje existem poucos trabalhos sobre esse tema, eu precisaria colocar alguma coisa que pudesse situar, ainda que fosse mínimo, ainda que fosse pouco. E aí eu utilizo justamente para construir esta parte da minha tese, eu utilizo justamente essas estratégias que eu estou conversando com vocês aqui. A paráfrase, a citação direta, e aí eu vou trazendo 2 autoras aqui para esta parte. Primeiro eu faço uma introdução, dizendo que tem poucos estudos no Brasil sobre essa temática, e aí depois, no parágrafo seguinte, passou aqui demais, só um pouquinho. E aí depois, no parágrafo seguinte, eu já vou citando 2 trabalhos que eu li. Olha, veja, o trabalho de leitura, né? Eu li para trazer para o meu texto algumas reflexões sobre a temática da literatura e das relações de trabalho. Aí eu trago aqui 2 livros, tá? Que eu encontrei alguma relação com esse tema que eu estou discutindo. Tá? Aí o que eu faço? Eu cito esses 2 livros. Aí aqui eu faço um pequeno resumo do que o primeiro livro trata, né? Eu faço um pequeno, olha a estratégia também de resumir as ideias do autor, né? Eu faço um pequeno resumo, né? Aí eu vou trazendo um pouco da opinião da autora desse texto, fazendo uma paráfrase, a avaliação que ela faz, e aí, depois da paráfrase, da forma como ela trabalha, eu cito uma fala dela sobre o tema, né? Sobre esse tema dos trabalhadores na literatura. E aí, depois, o que eu faço? Eu faço um comentário, né, sobre essa citação e acrescento outras reflexões da autora. Eu vou comentando e citando ela. Veja aqui, ó, eu vou comentando, dando prosseguimento, e eu vou citando outros trechos. Se vocês observarem aqui, são todos trechos de até 3 linhas, olha. E eu vou colocando a página, porque o ano é o mesmo, só vou colocando a página. E vou trazendo mais informações que eu sistematizei lá no texto da autora. Aí, dando prosseguimento, eu vou para a segunda autora que eu escolhi para falar, para trazer aqui. Eu faço a mesma coisa, faço um pequeno resumo da obra, uma pequena introdução do que a obra traz, e aí eu aqui nesse parágrafo eu faço uma costura, né, entre a fala da primeira e da segunda autora, mostrando por que é importante para o meu trabalho essas 2 falas. Então, notem que em 2 páginas
E isso poderia ser desenvolvido, poderia trazer mais informações, mas o objetivo aqui foi alcançado, que é trazer alguma informação de autores que tratam do assunto que eu vou falar posteriormente. E aí eu utilizo justamente das estratégias de escrita que eu discuti hoje aqui com vocês. Paráfrase, né? Citação direta, comentário e mais citação. E aí, no final, eu faço uma espécie de resumo das principais contribuições das duas autoras para o meu trabalho. E aí, depois, se vocês lerem depois a minha tese, vocês vão perceber que lá na análise eu vou recuperar um pouco dessas vozes que eu trouxe para cá. Tá bom? Então, estou trazendo só como exemplo como é que isso funciona no processo de redação, tá? Deixa eu finalizar aqui. Certo? Então, assim, gente, eu trouxe questões gerais. Depois desse material, slide, vou pedir para o João enviar para todos. E também, como a escrita é algo muito individual, e às vezes as dúvidas surgem muito no trabalho de fazer, né, de compreender, na prática mesmo, né, a gente coloca o projeto Baobá à disposição de vocês para fazer esse tipo de leitura do trabalho, né, de uma revisão, uma outra visão do trabalho. Então, se vocês estiverem escrevendo e precisarem de alguma ajuda, olha, professor, dê uma olhada aqui, veja se é assim mesmo que faz uma paráfrase, veja se essa citação aqui tem um diálogo com a minha argumentação, com o meu texto. Então, a gente faz esse tipo de trabalho individual. Esse momento aqui ele é mais geral, né? E, às vezes, a dúvida surge lá, na hora na dimensão solitária mesmo da escrita, né? A escrita tem isso, né? É você ali, né? E o papel e as suas anotações. Mas é sempre bom ter um outro que possa ler, fazer sugestões, né? E aí o projeto tem essa função também, tá? Então, se vocês estiverem nesta fase de escrita, contem com a gente. Pode mandar para o e-mail do Baobá, né? Vocês têm aí, vocês estão recebendo os certificados, né? E os convites para os papos pelo e-mail do Baobá. E a gente tem também um formulário de solicitação de apoio, tá, João? Não sei se você tem ele disponível aí, mas pode colocar aí para as pessoas que precisarem de algum tipo de colaboração e de apoio nesse momento de redação. Eu estou copiando o link para colocar aqui. Certo. Se não tivermos mais nenhuma questão, tem mais alguma aí? A gente já pode... Mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Senão, acredito que já podemos ir encerrando a nossa conversa de hoje. Peço desculpa aí pela interrupção, né? Nós vamos fazer uma edição aqui para retirar essa falha aí. Mas agradeço pela presença de todos, né, pelas perguntas, pelo debate. Espero ter contribuído. E já convido vocês para o nosso próximo papo, na próxima semana, que vamos falar um pouco sobre edição do texto, né? Um pouco sobre como editar o TCC, né? Tem uma colega que vem falar desse assunto na próxima quinta. Então já fica aqui esse convite, né? Esse papo sobre como editar o meu TCC, como é que eu dialogo com essas ferramentas de edição que estão aí disponíveis. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa noite, né? O horário aqui. Boa noite.